verso 33. Nós temos falado em alguma das ministrações sobre a arca, e hoje quero traçar um paralelo entre o povo de Israel conduzindo a arca e nós conduzindo a Bíblia. Diz assim: assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias. Guarde esse número, 3 dias. E a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias. Leia o restante comigo. Mais uma vez. Para lhes buscar lugar de descanso. Senhor, fale conosco agora e ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua palavra. Eu te peço, agradecido por tudo, aquilo que Tu has de falar ao nosso coração. No nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Eu quero pedir aí aos meus amados aí, eu preciso de retorno aqui. Nenhum, estou sem nenhum. Amém? Agora sim. Agora eu estou me ouvindo. Irmãos, tudo que Israel viveu, desde a saída do Egito, a caminhada pelo deserto e a entrada deles em Canaã, saíram do Egito, caminharam 40 anos pelo deserto para entrarem em Canaã. É a mesma caminhada que nós vivemos. Egito, figura da escravidão. Nós saímos do mundo que nos escravizava, pecado. Estamos caminhando pelo deserto, que é a maior universidade espiritual na vida de um servo de Deus, e estamos nos preparando para entrarmos na Nova Jerusalém. Israel sai do Egito, nós saímos do mundo. Israel caminha pelo deserto, nós caminhamos pelo deserto. Israel entra em Canaã, nós entraremos na Jerusalém celestial. Então, tudo que eles viveram e o que nós ministramos sobre a caminhada de Israel é uma figura exemplar, é um símbolo de aprendizado para nós. Eu tenho um rascunho completo do livro A Bíblia e a Arca. Esse livro foi revisado pela editora da CPAD. E eu agora quero retomá-lo com uma nova visão daquilo que eu escrevi alguns anos atrás. Não diria uma nova visão, mas uma visão complementar. Porque tudo que nós olhamos na vida do povo de Israel, que era o povo escolhido, e nós ministramos, eu creio que acho que foi domingo passado, sobre a troca do povo. Nessa troca, Deus transfere para nós, igreja gentílica,
todas as promessas dele a Israel. Mas ele também transfere para nós, igreja gentílica, todas as ordenanças de Israel é transferida também para nós. Com uma diferença: o que eles receberam na expectativa do Messias. Nós não, nós já recebemos o Messias, nós já abraçamos Cristo. Para eles ainda é uma promessa, e é por isso que através da igreja, a salvação, o encerramento do sono que eles estão vivendo, através das nossas vidas, vai se encerrar. Por quê? Porque o que Deus tem por projeto é a somatória, está lá em Efésios 2, de 11 a 22, é a somatória dos dois povos em um, que estarão presentes nas bodas do Cordeiro. Hoje, nós temos olhado reportagens ligadas à nação de Israel. E quando você começa o estudo sobre essa nação, nós vemos que essa nação nunca teve paz. Aconteceram momentos de paz periódicos, mas logo depois, o inimigo já se levantava na sede de destruir a nação que haveria de trazer Cristo ao mundo. O inimigo, já sabendo tudo isso, tentou impedir de todas as formas. Jesus nasce em Israel. Herodes recebe a notícia através de pastores, dos magos do Oriente, de que havia nascido o novo rei. Depois de 2 anos, em que ele se conscientiza de que muitos estavam vibrando pelo nascimento do novo rei, não mais numa manjedoura, mas numa casa. Ele então dá ordem para matar todos os meninos de 2 anos para baixo, julgando destruir a vida daquele que é o Rei dos Reis. Uma nação que sempre viveu na mira do ódio, da sede de destruição. Mas note uma coisa: desde a primeira batalha, a primeira guerra, até os nossos dias, levantaram nações poderosíssimas, povos poderosíssimos, especialistas em guerras, em armas. Até hoje, ninguém destruiu essa nação, porque é uma nação escolhida. E eu quero dizer com isso para vocês, que todas as lutas que nós temos passado, por ter abraçado Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, se aquiete, porque ninguém vai destruir a nação de Jesus Cristo, que é a sua igreja. Ninguém. Quando nós pensamos que tudo como eles, porque tudo deles é transportado para nós.
Mas aquele que nunca perdeu uma batalha, está conosco. E se ele nunca perdeu, irmãos, nós vamos chegar ao fim da caminhada, hasteando a bandeira da vitória. Eu digo isso com total convicção do Espírito de Deus. Deus agora traz a nação de Israel para aprender com a igreja. Paulo, ele cita nos seus escritos, pelo amor por ele ser judeu, ter cidadania romana. Aliás, foi ministrado hoje pela manhã. Ele fala que a nação dele precisava ser agitada, balançada pelo ciúme. E quando você vai a Israel, que você fala o nome de Jesus, isso cria neles um momento de revolta, porque eles aguardam o Messias. Mas o Messias veio para o que era seu. Veio, mas os seus não o receberam. Olha a grande alegria da nossa vida, mas aqueles que o receberam. Você recebeu ele? Você recebeu ele no teu coração? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos, formados, gerados por uma semente incorruptível, serem gerados como filhos de Deus. Gente, nós temos um Pai. Nós temos um Pai. Ontem falávamos sobre a oração do Pai Nosso. Como é bom poder dizer: Pai Nosso que estás nos céus. Fomos gerados por uma semente corruptível, da vontade da carne, do homem, da mulher. Mas quando abraçamos o Senhor por esta semente, tudo mudou na nossa vida. Porque agradou ao Senhor nos alcançar, diz o apóstolo Paulo, pela loucura da pregação. Queridos, converter é uma loucura. Deus nos levou ao momento de louvor hoje, isso é loucura. Mas a maior loucura é a alegria de você poder dizer: eu sou louco por Senhor. Eu desejo. Eu sou como a corça, a minha alma tem sede dele. Só que havia um problema, e eu quero ser bem rápido. Esta arca é um símbolo da presença de Deus em nosso meio. O que tinha dentro daquela caixa de 1,10 m de comprimento, por 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura, que tinha as argolas nas suas extremidades, com varais, passando por ela, porque ninguém podia tocá-la. E o impressionante, o presbítero estava falando pela manhã, ela caminha por muitos lugares, porque para o povo, a nação de Israel,
era um amuleto. Quando eles iam guerrear, em que eles estavam sofrendo o ganhar do terreno do exército inimigo. E o impressionante é que todas as vezes que eles começaram a perder uma batalha, é porque Deus estava descontente com eles, pelo pecado, pela insubmissão, pela desobediência às ordenanças do Senhor. E quando eles estavam guerreando contra os filisteus, numa determinada batalha, em que eles estavam confiantes de que, sendo escolha de Deus, poderiam viver como quisessem, que não teriam problema, porque no momento de angústia, aflição e até aparente derrota, eles diziam: tragam a arca. E a arca, quando chegavam no meio da guerra que eles traziam, os sacerdotes tomavam a arca. Numa determinada batalha, a arca chegou e a derrota também. A forma com que eles enxergavam aquela arca era simplesmente um objeto de atração. Se ela ali estivesse, Deus seria traído. Mas para atrair o Senhor, não é simplesmente aquele símbolo, mas é a obediência ao que Deus ordenava. Porque preste bem atenção. Trouxeram a arca, colocaram no meio do povo, e além de não terem vitórias, perderem por volta de 30.000 homens, roubaram a arca. Aquilo era um amuleto de vitória. Então o que os filisteus fizeram? Vamos levar a arca para nós, porque se ela estiver conosco, então, e é ela a causa da vitória, então ela vai também nos dar vitória, nós vamos assumir o mundo. Israel perde a batalha, a arca é roubada, e um sobrevivente da guerra corre até a casa do sumo sacerdote Eli, para lhe dar a notícia. Eli, já velho, homem muito pesado, sentado numa cadeira, recebe aquele mensageiro, que vem da batalha e diz assim: Israel foi derrotado, os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. Quando o mensageiro dá essa notícia para Eli, nada acontece. Mas quando o mensageiro diz: a arca foi roubada, Eli cai da cadeira e, por ser pesado, quebra o pescoço e morre. Naquele momento, sua nora, que estava grávida, começa a sentir as dores de parto, e aquele parto seria um parto de morte, porque ela começa a morrer. E as parteiras que estão fazendo o parto da criança diz: se alegre, mesmo que você vá morrer, nasceu-te um filho. E ela então põe o nome de Icabô. E Icabô quer dizer: de Israel a arca foi roubada e a glória foi levada. Se eles viveram isso, como é a nossa arca hoje? Dentro da arca
havia 3 peças. Primeiro, as tábuas de pedra da lei. Segundo, o vaso contendo o maná, que foi o alimento de Deus, do povo na caminhada do deserto. Terceiro, a vara do sacerdote Arão, que foi colocada dentro da arca. Cada um desses utensílios tem a sua representatividade. A arca tinha uma tampa, chamada propiciatório. Entendam esse paralelo. O que tinha dentro dela tinha significados. Aquelas tábuas dentro daquela caixa, acho que pregamos numa das vezes, de madeira de acácia, madeira ainda que bonita, era dura. Acácia ou cetim, há algumas traduções. Mas Deus mandou Moisés pegar o que tinha de mais duro, para montar um receptáculo do que era espiritual. Aquelas 2 pedras dentro da arca, e que era a representatividade da lei, eu posso chamá-las nesse momento de ressonância magnética ou tomografia. Por quê? Porque elas só revelavam a doença, a enfermidade, o pecado, e que ninguém tinha condições de viver aquilo. Mas estava dentro da arca. Sabe o que estava fazendo lá? E esse caixote tinha a cobertura dessa tampa, que ela não tinha madeira, a tampa não tinha madeira. E um detalhe deste cetim, desta caixa, é que era a única madeira, apesar de ser dura e rejeitada, era a única que suportava um revestimento de ouro quente. Quando você olha isso, e você vê agora uma tampa que não era ouro revestido, ou melhor, madeira revestida, era ouro puro. Essa tampa era colocada para cobrir o que estava dentro. Os sacerdotes entravam, após a confecção do tabernáculo, em que Deus deu a planta em Moisés, e mandou Moisés construir, porque Deus disse assim: eu construo a Moisés um tabernáculo, um lugar em que eu possa vir ter com vocês, em que a minha presença possa se fazer presente no meio de vocês. E divide esse tabernáculo em 3: pátio, santuário, santo dos santos, porque dentro desse tabernáculo eu vou colocar a arca. Era uma tricotomia, assim como somos nós: corpo, alma e espírito. Nós somos, hoje, foi dito pela manhã, nós somos um tabernáculo ambulante,
porque carregamos dentro de nós algo precioso. E posso lhes garantir, não passamos de uma madeira dura, rejeitada, sem valor, sem nada. Mas essa madeira, a nossa vida, ela está coberta por esse ouro e tem uma tampa. Que apesar da lei estar dentro dela, para demonstrar e revelar que aquela lei só mostraria o quê? Ela é santa, é boa, diz Paulo em Romanos, nas suas cartas, é santa e boa, mas só mostra o pecado. Se não houvesse ela, ninguém saberia do pecado. Então ela veio para consertar a vida daqueles que estavam se considerando como povo escolhido, mas na realidade, a podridão do pecado, da idolatria, era revelada através daquelas tábuas. Não terás outro Deus diante de mim, não cobiçarás, não matarás, honra o teu Deus, cuida do próximo, ame ao próximo, ame a Deus acima de todas as coisas. Lá estavam os 10 mandamentos, mas ninguém podia cumprir. Sabe como foi coberto tudo isso? Com aquela tampa, que é a representatividade do Senhor Jesus Cristo. Por mais que a lei nos condene, e que aquela tampa era o lugar que o sacerdote entrava uma vez por ano, e espargia sobre ela sangue de bodes, que simbolizava o pecado do povo, o sumo sacerdote entrou, não anualmente. Jesus entrou uma vez, não com sangue de animais, com seu próprio sangue. E ali aquele propiciatório, coberto por este sangue, anulou, através do cumprimento de Jesus Cristo, a lei que nos condenava. Hoje, nós temos a alegria que eles não têm. A palavra diz que o véu para entrar dentro do Santo dos Santos foi rasgado de cima a baixo. Foi Deus que rasgou. Nós não precisamos esperar uma vez por ano para entrar na presença de Deus. Franca ficou a entrada. E o impressionante é que, se era só os sacerdotes, então, capítulo 5 de Apocalipse, ali diz o quê? Que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Sabe por quê? Para nos dar toda a condição de entrarmos no Santo dos Santos e ali receber a presença do Senhor. O maná, o vaso. Por que o povo que sai do Egito e demora 40 anos no deserto até morrer todos que saíram do Egito, com exceção de Josué e Calebe, e com exceção de Moisés, que não entrou na terra prometida, porque foi imprudente com a rocha. Mas Josué e Calebe entrou. Deus disse assim: nenhum dos que saíram do Egito, com exceção destes, vão entrar na terra prometida. Nem os filhos nascidos no Egito. Mas os que nasceram no deserto, esses tomarão posse da terra prometida. Por quê? Irmãos, quando Moisés traz o povo, eles começam a dizer: por que tu nos tirastes do Egito? Lá nós tínhamos pepinos, melões, carne de caçarola, tínhamos cebola, tínhamos alho, lá nós tínhamos tudo, e você nos trazes para uma terra onde nem lugar para sepultura tem.
E nós estamos sedentos de comer carne. O Senhor envia o maná. Deus alimenta o povo dele no deserto com maná, pão que descia do céu. Eles chegam num determinado momento que eles falam assim: escuta, não há outra coisa para comer senão este maná. No livro de Números, eles chegam a ponto de dizer assim: a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Nós não aguentamos mais maná. E eu vou lhes dizer uma coisa, tem muitos dizendo nos nossos dias, nós não aguentamos mais só Bíblia. Nós queremos uma comida que nos atraia. Queremos carne. Nós já estamos enfastiados desse maná. Não há outra coisa para comer nesse deserto. Meus irmãos, veja aonde ia o pecado desse povo para com Deus. Deus fazia chover o maná que descia pela madrugada sobre um orvalhar. Sabor de mel. Em que o Senhor dizia: eu vou mostrar como eu sustento vocês. Pegue o maná uma vez por dia, e no sexto dia pegue lá uma porção dobrada, mas só, e não guarde não, porque se guardar vai apodrecer. E apodrecia mesmo, porque Deus estava dizendo: cada dia de vocês eu vou suprir a necessidade. Descansem, descansem. Hoje estão dizendo assim: eu já não suporto a doçura de mel desse maná. Precisa ressignificá-lo. Precisa mudar, precisa completar, precisa alterar. É antiquado. A Bíblia foi para aquela época. Nós temos que progredir na evolução. Precisamos mudar algumas coisas aqui. Não tem outra coisa para comer senão isto. Isso foi a maior dor do coração do nosso Senhor. Quando eles disseram: a nossa alma tem fastio desse pão tão vil, o Senhor falou: eles querem carne, enviou codornizes, enviou carne para eles. E diz a palavra que eles morreram com a carne no meio dos dentes. Irmãos, Deus deixou uma comida para nós. Você sabe o que é isso? Esse aqui é o pão vivo que desceu do céu. E ele diz: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aqui está o que vai nos manter até o último dia, em que o Senhor vai voltar, e vai receber aqueles que vão dizer: bendito maná que tu deixastes para nós. O que você tem na tua mão, muitas vezes desprezado, é a maior riqueza que o nosso Pai Celestial poderia deixar para um ser vivente. Aqui está a razão da nossa existência. Não despreze o que está aqui dentro. E a vara de Arão, que estava seca, que estava lá dentro, mas seca por ter sido cortada, quando se abriram a arca, num teste em que Moisés faz, cada tribo traga uma vara
diante da tenda da congregação. E Arão, representando o sacerdócio, traga a tua. E nós vamos ver dentro de um tempo qual vai florescer. Sabe o que quer dizer isso? A vara mostra-nos também Cristo. As tábuas da lei, Cristo viveu por nós. O maná, Cristo é o pão vivo que desceu do céu. E agora a vara que refloresce, apesar de morta, ela começa a florescer novamente. É Cristo que morreu e ressuscitou. Por isso eu falei para vocês, prestem atenção, a arca vai 3 dias à frente. 3 dias, o meu mestre esteve nas partes mais profundas da terra, mas o capítulo 50 do livro de Gênesis, o capítulo 49 e o capítulo 50 diz, quando Jacó cego vai abençoar os seus filhos, quando ele vai abençoar Judá, ele diz assim: das garras da terra levantastes, filho meu. Ele começa a profetizar sobre Judá, que Jesus morreria, mas as ânsias da morte não o prenderiam lá embaixo. Ele foi, tomou as chaves da morte e do inferno e ressurgiu, floresceu. Nós trazemos isto dentro desta arca. A lei é santa, boa. Nós não podemos vivê-la, mas Ele viveu por nós. Mas Ele mantinha as tábuas lá dentro para mostrar que Ele assumiu a dívida de toda aquela ordenança do Pai. Por isso que Ele bebeu o cálice da ira de Deus, por nós. Não posso, não tenho condição de usar tudo para explicar. Mas eu quero que você guarde uma coisa. Hoje você é um tabernáculo que se move, levando testemunho, arca do testemunho, de quem é Jesus na tua vida. Ele cobriu os nossos pecados, não somente cobriu, que era o sangue dos animais, Ele tirou. Por isso João Batista diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, não que cobre o pecado, mas que tira o pecado do mundo. Por isso nós não temos dívida nenhuma com o diabo. A nossa dívida é com o Senhor. Por isso nessa noite Deus nos levou a reconhecer isto. Deus nos abençoe. Guarde isso no teu coração. Olhe o que está dentro de você. Leve, conduza isto e transmita. Como Paulo diz que somos, foi dito pela manhã, cartas escritas, e o Salmo 45 foi realmente, assim como o presbítero, eu também, uma das passagens mais lindas para mim. Salmo 45, 1. Eu falo no que tenho feito no tocante ao Rei. Os nossos lábios precisam falar da realidade da existência de Jesus Cristo, quem Ele é. Ele é Filho de Deus, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, advogado dos advogados, é o nosso Senhor, é o que conduz a nossa vida, e nós temos que falar no que diz respeito a Ele, porque a nossa língua é a pena da caneta do destro escritor, que é o Senhor. Vamos escrever dentro do coração daqueles que nos ouvem, como uma arca ambulante, vamos escrever o que está dentro de nós, que é essa bendita palavra. A tua língua é a pena, porque Paulo diz assim, essas cartas não são escritas em papel e com tinta, mas são escritas nas tábuas de carne do coração, com sangue.
Por isso, aonde você for. Alguém já ouviu aqui alguém dizer para você, sem você ter falado, eu não sei, rapaz, posso te fazer uma pergunta? Você diz assim, pode, você é diferente. O que você tem de diferente? Sabe o que ele está fazendo? Está lendo. Nós somos carta escrita. E sem abrir a boca, muitos nos leem o que está aqui dentro. O que você tem de diferente? Eu tenho de diferente é que o destro escritor escreveu algo aqui dentro. Não tábuas da lei, porque as tábuas da lei só mostram a doença, mas ele escreveu a graça dentro do meu coração. Por isso, eu me alegro, porque nada me condena, e o que me condenava, ele viveu por mim, assumiu o meu lugar, cobriu-me com o seu sangue, cobriu tudo que estava dentro com a sua vida. Hoje eu tenho alegria de poder dizer que o Senhor é o Senhor da minha vida. Vamos ficar em pé. Passamos um pouquinho hoje do horário, mas não precisam sair correndo. Nós estamos num lugar tão bom, não é verdade? Mas nem o jogo do Corinthians me atrai. Eu hoje agora estou de olho nos corintianos aqui, ó. Eu queria fazer uma vigília aqui. É amém, né? Mas os corintianos não falam amém, não. Tem palmeirense aqui também, é a mesma coisa. Irmãos, esse lugar é santo. Porque Deus se faz presente. Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça derramada em nossos corações. Assim, Senhor, que possamos ir para os nossos lares com uma visão gloriosa de quem é o Senhor nas nossas vidas. E que trazemos dentro de nós, diz Paulo, um depósito, uma riqueza, um tesouro tão especial que está dentro de um vaso de barro. Então, Pai, que possamos honrar tudo isto, porque nós precisamos de Ti. A Tua graça, através do Senhor Jesus Cristo, o Teu amor bendito em entregar o Teu Filho amado por nós, e a intimidade com o Teu Espírito, que nos reconcilia contigo, tudo isso esteja sobre as nossas vidas aqui presentes, aqueles que não puderam estar e estão nos assistindo, que tudo isso repouse de uma forma abundante sobre nós, e com alegria de termos essa cobertura, esta tampa, esse propiciatório, isto é, propiciando a